Mas primeiro eu quero agradecer a Deus porque antes eu sentia muito. Aí eu ficava muito nervosa, porque eu não queria estar pregando a palavra de Deus e colocando no YouTube, não, sabe? Mas eu ficava muito nervosa. Mas graças a Deus, ele hoje tirou isso e eu ia até parar, mas Deus falou: não, não para não. Então, assim, eu ouvi a voz de Deus. Eu quero deixar para você. Agradeço a todas por me darem forças, né? Primeiro Deus e a todas as minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim, no capítulo 16 e o versículo 24, que diz assim: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Você sabia que Paulo e Silas eles foram presos por pregarem a palavra de Deus? Mas só que tinham pessoas orando por eles. Não cessaram de orar por eles. E diz aqui no 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Imagine uma cadeia enorme ali, os dois acorrentados, feridos porque apanharam muito, né? Aquelas correntes grossas. Então, Paulo disse assim: Silas, tu canta e eu oro. Ah, Silas, mas não, Silas, tu canta e eu oro. Tá, os dois foram, um cantou e o outro orou. É como eu sempre digo, o louvor ele é a oração duas vezes. Então um cantava e o outro orava. Então diz aqui o 26 diz assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, é porque assim, enquanto eles louvavam e oravam, é muito forte o louvor, igreja, muito forte. Por isso que eu aconselho a você, louve dentro do seu lar, porque é muito forte o louvor. E assim, enquanto um louvava e o outro orava, as correntes deles foram soltas. E os outros carcereiros ouviram. E também foram abertas as portas de todos ali. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram logo e se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham sido fugido. Por que ele tentou se matar? Porque ele sabia que se fosse descoberto que os presos teriam ali fugido da cadeia, ele obviamente que ele ia morrer. Mas Pedro ele gritou e disse: não faças isso. E ali ele olhou ali e ele falou assim: vamos à casa da minha família. E Pedro e Paulo foi na casa da família deles e ali toda a família de Paulo se converteu. Ou seja, a família do carcereiro se converteu. Veja que coisa linda. Então essa noite eu digo para você, continue orando, continue adorando, porque grande é a fúria do inimigo. Você sabia? A fúria do inimigo é muito grande. O inimigo ele está mais furioso de quem está dentro da igreja, não de quem está fora. Quem está ali firme com Jesus, o inimigo é furioso.
entendeu? Mas se você está firme na rocha que é Jesus, se você não está dando ouvidos à fofoca, eles caem por terra, entendeu? E o plano que Deus tem na tua vida, ele vai acontecer. Porém, se você der ouvido, se você enfraquecer ali na fé e sair do teu lugar, aí Deus não tem compromisso com os covardes, né? Já dizia Gideão, os covardes e os medrosos e covardes voltem. Só ficaram quanto? 300. É. Então quer dizer, nós somos os 300, né? Então não deixem que o opressor, o inimigo de nossas almas, que é Satanás, vença. Não deixe não. Continua firme. Não empresta a tua boca para Satanás. Fica ali, olha, não murmura. A murmuração é um pecado. A murmuração é um pecado. Deus abomina a murmuração. Você vê que Jó ele não murmurou em nada. Não. Ele não murmurou. Sabe por quê? Porque ele disse, eu não te conhecia. Mas só de falar. Mas agora eu te conheço. Então, Jó, ele passou tudo o que ele passou, mas ele não abriu a boca dele para murmurar. E a mulher dele ainda falou com ele assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha aí o que tu tá passando. Ele falou, ei mulher, tu falas como qualquer louca. E botou a mulher para correr. E assim a gente faz com aqueles que tentam nos tirar da porta. Entendeu? Então ali você é um vencedor. Você é um vencedor e Satanás ele cai por terra. Porque ele viu que você não empresta a tua boca, você viu que você não murmura, você viu que você passa o que você passa, mas você não sai da porta. Porque eu vou te dizer uma coisa, Deus ele não dá nada de graça. Bênçãos espirituais para mim é melhor do que bênçãos materiais. Eu quero sim, com certeza, muitas bênçãos materiais. Não vou dizer que eu não quero porque eu não quero. Eu estaria mentindo, eu não sou hipócrita. Quero, traz Deus, bem muita. Mas para mim valem muitas bênçãos espirituais. E essa eu recebi desde o começo do ministério. Aliás, desde pequenininha. Tinha 8 anos quando Deus ele já me usava. O Espírito Santo já me usava. E a minha mãe dizia que eu ia ser uma vidente. Eu tenho medo dessa menina. Essa menina vai ser uma vidente. Eu olhava para ela e não entendia nada e corria para a cama. Porém, o que eu dizia para ela acontecia em 5 minutos. Então, quando eu vim para o ministério, eu fui visitar uma igreja, ainda não era nem secretária ainda. E ali um pastor chamou, ele acabou a pregação, ele já ia orar. Foi uma irmã minha que me convidou para essa igreja. E um pastor me chamou nessa igreja tinha para mais de 500 pessoas. Ele disse, vou chamar aqui à frente 7 pessoas que Deus está mandando. Ele olhou para mim e chamou outra. Olhou para mim de novo, chamou outra. Eu falei, ele devia parar de olhar para mim, porque olha para mim e não me chama. Eu pensei, né? Então assim, ele olhou para mim na sexta, ou seja, na 7ª ele me chamou, você também. Eu estava junto da minha irmã. Só que ele entregou bênçãos materiais para 6. E ele falou, pronto, terminou. Eu pensei assim, por que ele me chamou? Se ele não tinha nada para me entregar. Então terminou o culto, ele ministrou a bênção apostólica e terminou o culto. Então todo mundo saindo, eu fui sair também com a minha irmã, saí da igreja, daquele templo, e ali eu não consegui colocar o pé do lado de fora. Deus falou, volta e fala com ele. Eu falei, não. Deus falou, volta e fala com ele. Eu falei, peraí, com a minha irmã. Eu voltei e ele estava conversando com uma irmã,
eu fiquei esperando ele terminar de conversar, né? E ali ele olhou pra mim, ele falou, quer falar alguma coisa? Eu falei, não, pode terminar. Ele falou com a irmã, espera aí um pouco. Eu fiquei esperando. Ele falou com a irmã, com a outra irmã, e eu fiquei esperando, né? Fiquei esperando também, não pensei nada. Daqui a pouco ele chegou com as mãos. Parece que ele encharcou as mãos assim dentro de um pote de óleo. Chegou com as mãos pingando. E falou, abre as mãos. Eu abri as mãos. Ele colocou as mãos em cima da minha e orou. E ali ele me entregou bênçãos espirituais. Porém, eu entendi o quê? Eu saí dali rindo. Eu entendi assim, sabe? Que ele fez prova de Deus para poder me entregar a bênção espiritual. Porque todas foram materiais. A minha foi espiritual. E eu agradeço muito a esse Deus que é na minha vida, sabe? Como um grande. Deus é maravilhoso. Eu não sei nem como agradecer tudo que Deus, Ele já fez na minha vida. E na vida de muitos também. Aqui no ministério, Ele colocou logo o ministério na minha mão. Não entendia nada. Deus, Ele faz as coisas, Ele prepara tudo direitinho, sabe? Você ali fica sem entender. Quando você estiver pagando um preço, passa calada. Porque Deus está preparando algo que você não está entendendo. Você só vai entender lá na frente. É tremendo. É só para quem já passou que sabe. Aí você está passando por agora começou a passar por algo tão difícil. E você se pergunta por que se levantou esse tufão, por que isso, por que aquilo. Para de perguntar o porquê. Então somente começa a orar, começa a glorificar, começa a louvar. Porque algo tem para fazer. Deus tem algo para fazer. Ele não dá nada de graça. Como é que ele vai te dar algo se ele não te provou para ver se você é capaz de fazer aquilo o qual ele determinou para a tua vida, para minha e para a tua vida? Eu sei que cada degrau foi um preço. Cada degrau foi uma provação. Eu não entendia por que eu estava passando por tudo aquilo. Então depois, exemplo, depois de uma unção, ou seja, depois de mais um degrau, passava tudo. Eu falava, caramba, precisou de tudo isso para poder eu ser dirigente, no caso. Eu ser dirigente, precisou de tudo isso para eu ser uma missionária? Precisou de tudo isso para descer o óleo da unção? Eu cheguei para um pastor, eu falei assim, pastor, como é que, por que todo mundo sabia? Porque muitas vezes, muitos chegavam para mim e falavam, ei, vem cá, irmã, abra a mão, Satanás não quer, mas Deus quer. Eu falei, pastor, vem cá. Por que todo mundo sabia e eu não sabia? Aí ele falou, é porque a tua chamada é de Deus. A tua chamada é de Deus. Por isso essa prova toda. Por isso que todo mundo sabia, que é para tu ver que Deus falou antes de acontecer. Então, irmão, quando você estiver passando por uma prova, glorifica, fica na tua, louva, ora. Porque algo Deus quer fazer na tua vida. E o Satanás, ele se levanta com força. Porque ele quer mostrar para Deus que você não é capaz de fazer o que Deus determinou para a tua vida. Entendeu? Então, se você passou por tudo aquilo, Deus fala, ei, Satanás, bate em retirada. Aí Deus, ele te dá a vitória. Entrega na tua mão. Muitas vezes você não quer, não. Não queria, não. Mas é projeto de Deus. Eu vou dizer, não, Senhor, não quero, não. Ele fala, tá bom, levanto outra. Mas a gente paga o preço. E é terrível. Isso eu sei. Portanto, quando Deus mandar você fazer algo, faça.
Faça com alegria, porque é bênção para você e é bênção para os teus. Amém? E que Deus abençoe